Muito boa tarde, estamos de volta, começando muito bem a semana aqui no Mundial e você. Estou hoje recebendo elas, né? São duas novas comunicadoras da Vibe Mundial. Já passaram aqui pelo Mundial e hoje eu tenho o prazer de apresentá-las aqui. A Renata Lobo, aqui ao meu lado. Prazer. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. E a Cláudia Ramos, a Clau. Exato. A Clau Ramos também para os aqui. íntimos, Clau. Praticamente na minha frente Com agora. certeza. Muito bem-vindas. Agora são comunicadoras da Vibe Mundial com o programa Consciência Quântica. Consciência Quântica, que estava indo ao ar às quartas-feiras e a partir de amanhã estreia em novo horário, às terças-feiras, às 15 horas. Horário bom, no meio da tarde, sim, não é? Onde vocês falam exatamente dessa consciência quântica, né? Vocês vão explicar isso pra gente e você fica atento. Você está nos acompanhando nos 95,7 FM, 660 AM. Se conecta com a gente pelo aplicativo, pelo site Vibe Mundial FM. Lá, para você acessar as nossas redes sociais e o nosso YouTube é bem fácil. E você pode nos ver agora no estúdio, é só clicar no assistir aqui. Estamos exatamente ao vivo. Me expliquem por que escolheram o nome Consciência Quântica? Olha, esse nome, nós trabalhamos com essa parte quântica que a gente vai explicar aqui, já tem quase uns 10 anos, por meio do nosso autoconhecimento. Então, quântico é tudo que existe no universo. Porque, na verdade, nada é material, né? Isso tudo é ilusão. A gente pensa que isso aqui é uma mesa sólida, mas, na verdade, ela não é. Então, essa consciência quântica é quando a gente se dá conta de que tudo é energia. A partir do momento que a gente se dá conta disso, as nossas percepções mudam. Então, a gente começa a se reconectar com a gente, com a nossa centelha divina, que é algo que a gente fala muito, com o nosso eu superior, com essa energia do Criador, com a energia do outro, que a gente percebe que existe ali outra consciência quântica que troca essa energia com a gente. Então, por isso que escolhemos, né, esse nome, Consciência Quântica. Até também para desmistificar, porque as pessoas pensam, nossa, quântico, física quântica é tão difícil. Não, não é difícil. Né? Ela pode ter, sim, questões mais complexas, mas quando a gente traz esse olhar para a vida comum, para o dia a dia que nós já somos, fica muito mais fácil da gente compreender isso. Que interessante, né? Eu acabei nem apresentando vocês, mas olhando aqui no perfil, tudo que vocês fazem, né, como terapeutas, acaba sendo também um facilitador para que a gente possa entender o que é esse quântico na nossa vida. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, né, Renata, a gente passa a fazer parte. A gente entende que nós não somos, nós estamos, né? Sim. E fazemos parte de um todo. Sim. Né? Tudo, tá tudo interconectado, né? Então, nós estamos aqui dentro, até no último programa, a gente trouxe bastante aqui das leis herméticas. Nós estamos dentro da mente de Deus. E tudo é uma única consciência quântica, né? Exato. E é quântico, e isso transborda, né? Sim. E a hora que a gente tem esse entendimento, e não precisa nem entender a palavra. Não. Tem que sentir, não é? No dia a dia. Me conta um pouquinho, vamos falar um pouco desse processo, né? Quando a gente fala de energia, que você trouxe, tudo é energia, então nós também somos energia. E a gente sabe que quando a nossa bateria acaba ou quando ela está bem carregada. Aí eu já pergunto para vocês, cuidamos direito da nossa energia? Não. A maioria nem sabe que nós somos por energia. Nem não sabe. A maioria não sabe que nós temos uma centelha divina dentro de nós, uma ínfima parte de Deus, né? E que é através dessa ínfima parte de Deus, da conexão com essa centelha divina, que você se conecta com o todo, com o Criador. Então, a maioria das pessoas não sabem, acha que é, que nem a Cláudia falou, que é tudo matéria, né? E não existe, acha que você é uma consciência dentro de um corpo, olhando para fora e você está separado de tudo. As pessoas, elas não têm essa consciência, e por isso, né, a gente quer trazer aqui através do nosso programa. Tanto a gente fala muito das leis universais, que são as leis que governam a vida, a nossa vida, a mesma lei que governa os planetas, né? A lei que governa a nossa vida. Então, assim, quando as pessoas entendem que tudo vibra, tudo é uma frequência, né? Tudo é uma onda de informação. A gente dá bastante ali o exemplo do celular recebendo ali o Wi-Fi, né? O sinal do Wi-Fi. Você não tá vendo, mas existe.
Então, essa onda de informação, ela está em tudo. E nós também emitimos essa onda de informação para o campo, para o universo. Então, quando você começa a ter essa percepção, entender, né, que você e todo o resto que existe são uma única coisa, que tudo é uma única energia, aí sim as pessoas elas começam a expandir a mente. Né? Essa é a expansão da consciência. Isso, a expansão, né, da consciência. Pode falar, Cláudia. Não, porque daí a gente traz muito essa consciência para as pessoas, essa energia dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, que refletem nos nossos comportamentos, nas nossas ações e, consequentemente, nos resultados. Na nossa vida. Exato. Total. Então, percebe que é uma roda. Então, conforme você emana energias, pensamentos, frequências mais elevadas, energias boas, é aquilo que vai voltar pra gente. E o oposto também é verdadeiro. Sim. Então, né, a sua pergunta, a gente se cuida bem? Não, porque percebam como vai aí os seus pensamentos. Eles são mais elevados? Ou você está vibrando, está pensando muito na dor, no medo, no sofrimento, no pânico, na falta? Isso é autoconhecimento, né? Total. Conhecimento, total. Né? Porque Total. aí a gente entra naquela área que todo mundo fala hoje do autoconhecimento, mas o que é na realidade? Como colocar na minha vida de verdade eu perceber que eu estou me autoconhecendo de verdade? E até se reconhecendo, né? Sim. Porque muitas coisas da infância que a gente sentia e deixou de sentir, elas podem voltar a ser sentidas. Sim, com certeza. Não é? Tudo que a gente está vivendo aqui na nossa fase adulta, a maioria das pessoas estão reproduzindo é a palavra, reproduzindo o que viveu lá na infância. Verdade. Né? Então, a maioria das pessoas estão, assim, vamos dizer, 99% com a sua criança interior ferida. E nem sabe o que é criança interior, né? Então, tudo que você viveu... A Cláudia trabalha bastante com essa parte, né, Cláudia? Fala da criança interior. Sim, aí. sim. Bom, até os 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, é o nosso período ali de formação mesmo. Então, essa criança foi a que absorveu as informações dos pais, irmãos mais velhos, da família mais próxima, professores. E essa pessoa, então essa criança, tomou tudo aquilo como verdade. Então, entra nessa parte de autoconhecimento, porque são as crenças que nós temos. Se a gente começa, então, pela criança interior, a gente traz à tona o que está movendo a nossa vida. Exato. Porque para a criança não existe certo e errado. Existe o que ela aprendeu. Então, aquilo se torna verdade. Então, para ficar fácil para as pessoas, crença é tudo que você acredita. Ponto final. Então, se eu acredito e vi falta, vi brigas, vi desamor, é isso que vai ser a minha verdade. Ou seja, até os 7 anos a gente forma essa base. É como se eu acreditasse só nisso. Exato. E todas as minhas crenças, conforme eu vou crescendo, vou entrando ali para adolescência, depois para a vida adulta, são baseados nessa minha base da pirâmide. Então, a pirâmide, né, gente, é aquela base bem maior. Certo? Então, tá tudo nessa base. E aí, tudo vai se formatando em cima daquilo que a gente acreditou. Por esse motivo que olhar a criança interior, a criança ferida, é tão importante e necessário para a gente se curar disso e trazer essa nova realidade para a nossa vida. E aí, é o autoconhecimento, não tem outra maneira. Não tem como, né? A gente tem que se olhar de verdade, mas se olhar com carinho e deixar tudo isso vir à tona. Aí, nós falamos muito de prosperidade na última conversa que a gente teve, né? E vocês, durante essas semanas todas, vêm trazendo temas bem interessantes no programa que todo mundo pode conferir no YouTube, acho que vocês também têm no canal. Sim, pode conferir, porque tem todo esse processo. Aí traz um entendimento maior do trabalho de vocês. Mas existe o equipamento. Sim. Que é um equipamento quântico, né? É isso? Isso. É quântico. Tá, quando eu falo de energia, quando eu falo de autoconhecimento, a partir do momento que no processo terapêutico é utilizado esse equipamento em mim, ele potencializa esse entendimento em mim? Isso. Ele colabora para que eu entenda esse processo de energia que funciona? O equipamento, ele faz com que você dê saltos quânticos. Tá. Então, você está no nível de consciência, não tem entendimento de nada, daqui a pouco você começa a ter aqueles insights muito rápido, né? Por quê? Porque é trabalhado ali o teu campo morfogenético. Aí a gente acha que a gente tá sendo o máximo, né? Não. Aí eu fui o máximo, só que ali teve um potencializador comigo.
que me beneficiou e dá esse salto quântico. Sim, o equipamento ele consegue identificar ali quais são as informações que tem no teu campo informacional, teu campo morfogenético. O campo morfogenético é o campo que antecede a materialização de tudo. Então, o que tem de informação ali da criança ferida, né? O que tem de informação ali que está causando essa escassez financeira, não tem prosperidade, os relacionamentos, só atrai relacionamento tóxico. Por quê? Porque na infância, né, geralmente viu ali os pais, né, um relacionamento conturbado ali e trouxe para a fase adulta e começa a atrair, porque tá como crença ali na mente inconsciente. É o que ela acredita que é. É o que ela acredita, então eu também vou atrair. É inconsciente, tá? 95% do que move a tua vida é do inconsciente. Então o equipamento, ele faz essa leitura, né, do teu campo para verificar qual é o arquétipo que você está vivendo, qual a informação que tem no teu campo que está causando esse problema. E aí, né, enviando ondas de informações, de novo, lembra do celular, Wi-Fi, enviando essas ondas de informações para o teu campo, a gente consegue trocar as informações. Então, ele potencializa, lógico, tem que ter ali, paralelamente, um autoconhecimento, uma expansão de consciência. Senão vai demorar mais. É um efeito band-aid. Demora mais ou volta. Ou volta. Pode voltar isso. também. Que eu vou até vocês, eu faço lá o tratamento, sair bacana, mas no dia seguinte eu não mudei nada. Porque se você não mudou os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, aquelas ondas de informação que nós enviamos perdem o efeito com muita rapidez, porque não teve uma reforma interior. Por isso que a gente tem que querer, né? Sim, em primeiro lugar. Eu acho que essa participação nossa no processo acaba sendo mais importante. Sim, Com querer, certeza. é querer melhorar, né? Então, assim, a gente vê que a massa realmente crítica que a gente estava conversando na hora que a gente está vindo para cá, todo mundo está vibrando no medo, na escassez, na falta, na doença, inconscientemente, nem sabe que não sabe, como a Cláudia diz, né? E aí, assim, você vai lá e envia uma onda de informação pro campo da pessoa, nos primeiros dias tá tudo bem, e aí se ela não muda aquilo, vai voltar. Porque é magnetismo, a gente atrai, a gente forma esse campo magnético. Através do que pensa e sente. É porque não sabe viver de outro jeito, né? Não conhece. O que é habitual é mais fácil da gente lidar, mesmo sendo infeliz. Como se fosse um piloto automático. Então, assim, a gente tem os programas que a Renata fala, né? Os programas piratas instalados, que são esse medo, escassez, falta, tudo isso, né, que a gente chama de negativo. Porém, tudo isso também quer que a gente aprenda algo. Então, a gente precisa aprender a ressignificar isso. Entender, eu tô vivendo isso, para que isso está me servindo? Para que eu possa virar as chavinhas e começar a pensar, sentir, agir de uma outra maneira. Que é essa reforma. Então, eu acolho aquela criança interior. Olha, criança, você viveu isso, só que hoje não é mais dessa forma. Trazer esse entendimento, acolher essa criança é o que transforma. Esse é o segredo para fazer a lei da atração dar certo, né? Sim, Exatamente. Porque enquanto você tiver os mesmos pensamentos, você vai ter os mesmos sentimentos, as mesmas ações e sempre os mesmos resultados. É isso aí. Então tem que mudar tudo. Porque muita gente fala, gente, eu faço tudo direitinho que me ensinam da lei da atração e nada acontece. Tá aqui explicado por que não acontece. Porque você pensa uma coisa e sente outra. E assim, se você vai diagnosticar ali no aparelho uma série de questões. Aí entra um outro processo para o tratamento em si, por exemplo, reprogramação mental, liçãozinha de casa para que a gente possa ter disciplina mesmo. Requer disciplina, né? Um tratamento constante. Sim, a gente trabalha com áudios. Tá? Então, esses áudios, a gente coloca ali ondas de informações através do equipamento. E aí a pessoa, ela escuta todos os dias. Então, são áudios de reprogramação mental, cura da criança interior, limpeza de lixo emocional, para os chakras, harmonizar e equilibrar os chakras. Até fácil de fazer, né, gente? Sim. É ouvindo, mas eu tenho que estar num momento concentrada com isso. Ou simplesmente o ouvir já faz com que essa programação vá mudando. O ideal é estar concentrada, né? Mas... a gente sabe que no dia a dia, às vezes, por exemplo, quem tem criança, às vezes, pequena, não consegue parar para fazer muita coisa. Mas você deixar aquilo ouvindo já vai te ajudar. Mas se você puder parar um momento, dar uma meditada, sabe? Dar aquela respirada, que seja 5, 10 minutos no seu dia, vai ajudar. E uma outra coisa que a gente faz também com os nossos grupos, além dos áudios, é muita referência de livros, de documentários, porque isso vai mudando a nossa mentalidade. Então é aquilo, se você inclusive quer um resultado mais rápido,
você tem que fazer a sua parte. E as pessoas têm dado esse feedback para vocês, né? Que vocês têm grupos e tem o curso, né? A gente disponibilizou, acho que a semana passada, um áudio, né? Na verdade, esse áudio ele tá no YouTube, mas assim, a gente tem áudios mais potentes, né, dentro dos nossos grupos. E esse áudio, ele é para aumentar o seu magnetismo pessoal, para atrair dinheiro. Então, esse áudio, a pessoa não precisa ficar escutando com fone de ouvido. Ela coloca no ambiente. Porque vai mudar a informação do ambiente e do campo da pessoa. Para quem tem comércio, né, ali, ótimo. quer atrair mais cliente e tudo mais, funciona muito. E a gente tem, sim, os feedbacks. Quer falar, Cláudia, do pessoal? Nós temos vários feedbacks que pessoas que entraram em pouquíssimos dias tiveram ali já resultados expressivos. Por exemplo, pessoas que estavam com processos judiciais parados já há mais de ano, começou a ouvir 2, 3, 4, 5 dias e começou a andar. E, inclusive, tiveram algumas pessoas que tiveram resultados além do que imaginavam, né? Quando os processos dão favoráveis e você recebe ali o valor além do que imaginava. Então, tivemos vários desenrolares, até mesmo questões de saúde, pessoas que estavam passando por tratamento médico, que, claro, a pessoa tem que continuar, né? Mas que a recuperação foi muito melhor, porque ela estava trabalhando emocional, mental, energético. Então, são vários exemplos que nós temos. Tem mais algum que você quer trazer também? O da Poli foi a primeira, assim, que ficou bem marcado pra gente. A Poli, ela tava com processo judicial há mais de 5 anos parado, esperando ali o dinheiro sair, não saía, não tinha movimento. Ela entrou no grupo, 3 dias depois que ela entrou no grupo, ela mandou até o print e o áudio do advogado. Gente, vocês não vão acreditar, desbloqueou o processo, o advogado falou que eu ganhei 3 vezes o valor mais do que esperava. No mesmo dia, desbloqueou 5 mil reais no Bradesco, que ela estava bloqueada, o dinheiro da conta dela, e deu no outro dia, foi do carro, né? Porque ela estava pedindo pensão, né, pra filha, e aí o juiz conseguiu bloquear o carro do pai da menina e pegar para pagar uma parte da pensão. Foi uma sequência. Foi uma sequência. Isso é mais do que prova de que o universo, tudo está disponível para nós no universo. Exato. E de repente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes não estão trazendo esses resultados que já são nossos. Não. Essa é uma coisa importante para falar, né? Sim, e o meio, você falou da questão da própria sociedade, né? O meio acaba interferindo muito na gente. Totalmente. Não é? E a gente não precisa fazer parte desses pensamentos. É o que a criança interior acaba, né, tendo que trabalhar. Porque quando criança, você faz parte daquele meio. A gente não tem, claro, imagina uma criança, um bebezinho. Não sabe. Uma criança de 1, 2, 5 anos. É claro que ela não tem discernimento para separar tudo que é bom, que não é, e falar, eu fico só com isso. Ela tá ouvindo. Ela é como uma esponjinha, ela só vai absorvendo. E, na verdade, a gente, quando é criança, a gente é um modo de sobrevivência. O que eu faço para sobreviver nesse meio? O que eu faço para ser amado, para ser querido, para ser reconhecido? E a criança, ela é esperta e ela presta atenção. Como que a minha mãe... O que minha mãe gosta para eu agradar? Exato. Né? É o inconsciente. É o inconsciente que ele isso. tá ali acordado 24 horas. O inconsciente, ele não dorme. Né? Então, a criança tá dormindo, o pai e a mãe estão brigando, o pai e a mãe estão falando de escassez financeira, estão falando de... Tá absorvendo tudo. No tratamento, eu sei que além do aparelho, vocês utilizam outras técnicas, Sim. né? Teta Healing, o que tem aqui? Desprogramação neurobiológica da Renata. Eu acho isso demais. As próprias barras. Sim, barras são técnicas, né, que a gente vai olhando, a apometria, que parece que depois de algumas sessões, parece que faz um pá! Sim. É isso mesmo. Dá uma total clareza na nossa mente, que a gente até fica se culpando, né? Como eu me enganei por tanto tempo, não é assim? Por que eu não fiz antes? A gente fala do equipamento. Você tem uma Ferrari na sua mão, mas você tem que saber conduzir. É isso aí. Não adianta você ter o equipamento e não saber técnicas, porque ele depende de técnicas para ser utilizado também. Porque dependendo do que aparecer ali também, eu acho que a terapia, né, o terapeuta percebe ali, não, aqui eu preciso fazer algumas sessões de tal coisa. Sim. Porque é o que aquele
organismo, aquela energia ali está pedindo. Sim. Por isso até que nós temos algumas pessoas que estão em mentorias, né, individuais, porque daí a gente também foca nessa parte terapêutica. Porque dá para fazer isso também. Dá para fazer isso também, porque então, claro, tem todo esse trabalho de ondas, de informação que a pessoa vai ouvindo ali no dia a dia dela, e a gente vai organizando o campo, né, as energias, mas de novo, se não tem a mudança interior, ela vai ficar patinando. Então, aí a gente entra, sim, com os processos terapêuticos para ter essa mudança de conduta interior. Porque e ela deixa de repetir. E pode acontecer da pessoa ter muita resistência em mudar. E aí o processo, aí acaba, não vou te falar que é demorado, mas aí vocês têm que utilizar algumas artimanhas para poder fazer com que aquela pessoa receba da melhor forma o tratamento. Sim, porque assim, a gente consegue verificar quanto que tem de permeabilidade no campo dela, né? Para receber as ondas de informação. Ah, que legal. O equipamento, ele identifica, tá com 90% de permeabilidade, já tá com 10%. Então, eu verifico que tem uma resistência através dos índices, a gente consegue enviar uma onda para quebrar essa resistência. E para o campo ficar 100% permeável, isso. E quando a gente fala em frequências, a gente está falando das vibrações em hertz? Isso mesmo. A gente trabalha muito com essa questão, né? Até talvez as pessoas aqui conheçam, tem aquela escala do Dr. David Hawkins, que então a gente procura, né? E a gente explica isso para as pessoas. A gente tem que vibrar no mínimo na coragem, que é 200 Hz. Né, que é a frequência que a gente começa essa mudança já mais potencializada. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Então, se uma pessoa, por exemplo, está vibrando lá embaixo, na culpa, no medo, na apatia, né, na raiva, são frequências muito baixas. Por mais onda que a gente mande, mesmo que a gente faça essa abertura no campo, né, nessa permeabilidade, se a pessoa não muda internamente, ela volta para aquilo de uma forma rápida. Então, a gente faz esse trabalho e, de novo, a expansão de consciência, que é o autoconhecimento, para que a pessoa vibre cada vez mais nessas frequências a partir da coragem. Porque aí é que vai começar a transformar a vida dela. Legal isso, hein? E no Começamos grupo, com a coragem. E no grupo, a gente sempre tá ali falando, vamos vibrar lá em cima, vibrando na alegria, na gratidão. Por quê? Porque tudo, as ondas, elas vão como em forma de figuras geométricas, porque tudo no universo é geometria, né? Então, a gente tá ali enviando tem até um experimento que a gente tava, né, no YouTube. Eles colocam uma areia em cima de uma placa e conforme o som que eles vão enviando, vai mudando e vai formando figuras geométricas. E quanto maior a frequência, mais complexa essa figura geométrica. Então, esse equipamento, ele trabalha com a consciência crística, com a flor da vida. Então, são figuras, né, completamente... A flor da vida, o cubo de Metatron, são das figuras geométricas mais complexas e mais poderosas que tem, falando em nível de frequência vibracional. E, gente, a gente sabe quando a gente está com boa frequência. Sabe. Porque a gente sabe como o nosso estado emocional fica quando você está muito alegre, por exemplo. A gente sabe, mas se manter nesta mesma vibração no dia a dia acaba sendo complexo. Mas quando você tem uma oportunidade dessa, de se autoconhecer também, você consegue correr contra o tempo e trazer de volta. Sim. Porque existe solução, né? Então, assim, é isso que a gente quer trazer para as pessoas. Existe solução, existem ferramentas, e vamos conhecê-las, Vamos conhecer, a gente não precisa ficar vivendo no sofrimento e na escassez pro resto da vida. É isso aí. Quem quiser participar do grupo de vocês, do trabalho de vocês, qual que é o caminho? Tem alguma diquinha aí pro nosso ouvinte? No nosso Insta. Temos o nosso Insta, né? Então, quem quiser já nos acompanhar, o meu é clauramos.oficial. O da Renata é Renata Lobo Oficial, tudo junto. Então, com esse mesmo nome, vocês podem também nos acompanhar no YouTube. E lá também estão os primeiros programas que nós fizemos aqui, que nós já subimos para o nosso canal. Né? Dá para fazer lição de casa. Dá para fazer lição de casa. E aí também vocês podem mandar direct pra gente, tá? Para entrar em contato, manda uma mensagem pra gente se você tem interesse, pra gente passar as informações e a pessoa vir participar. Muito bom. Porque é bem importante. Se acender uma luzinha aí, é porque, ouve o chamado e vem se transformar. Verdade. Obrigada, meninas. Nós que agradecemos. Desejo sucesso para vocês aqui.
Vida longa na Vibe Mundial, né? Amém. Ficaram um mês mais ou menos, as quartas-feiras, agora estão indo para as terças-feiras. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vida longa mesmo, viu? Obrigada, Desejo sucesso para vocês. gratidão. Obrigada. Gratidão. Conversei com a Renata Lobo, você a segue na Renata Lobo Oficial no Instagram e a Cláudia Ramos, clauramos.oficial no Instagram. E ouça aqui na Vibe Mundial, toda terça-feira às 15 horas, o programa, elas estão sempre ao vivo aqui com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada para Gratidão. você, ouvinte. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia, amanhã, 16h30. Tem Mundial e Você. O assunto é relacionamento. Até amanhã, gente.